Estamos de volta com o programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri. E hoje o nosso quadro de ambientações diretamente da Aguilar. Aguilar aqui em Juazeiro do Norte, que já está fazendo a diferença. Casas belíssimas, decoradas pela Aguilar, que tem uma equipe também que vai trabalhando todo em conjunto para que você goste mais da sua casa, para que você mude todo o seu ambiente. E é claro, nesse fim de ano não é nada melhor do que isso. E é com grande alegria que a gente vai falar com Carlos Aranza, ele que é design de interiores e vai falar pra gente hoje a respeito de papéis de parede e também cortinas. Aranza, é uma satisfação tê-lo no Multimídia. Tudo bem, amigo? Tudo bem. Mais uma vez nós aqui numa entrevista com o Multimídia, né? E é uma satisfação estar falando aqui a respeito de um tema que eu me sinto tão à vontade, fico tão feliz de falar, que é a ambientação. E a ambientação neste fim de ano não é cair super bem, não é mudar um pouco a casa, mudar os ambientes, todo mundo aí recebendo convidados, não é, Zaranza? E o interessante é observar, Marcelo, que claro que isso no final do ano se torna bem mais acentuado, né? As pessoas buscam arrumar a casa e tal, mas no decorrer do ano eu tenho percebido o interesse das pessoas de mudar o tempo inteiro as suas casas. Muitas vezes nós nos surpreendemos com clientes mexendo com a casa em janeiro, fevereiro, às vezes as festas de final de ano movimentam tanto a casa que a pessoa às vezes não tem nem tempo de mexer em nada. Mas claro que é uma oportunidade que se tem, né? Às vezes, geralmente dezembro é o mês que sobra mais dinheiro para todo mundo, né? Pelo menos deveria. E as pessoas elas realmente buscam fazer essa modificação, essa repaginação nas casas, mas na verdade arrumar a casa é para ser arrumada todo dia, né? Todo dia é dia de arrumar a casa. Mas tendo a possibilidade de fazer isso rapidinho, não é, Zaranza? Porque hoje em dia, não é? Alguns detalhes que você já faz, você já muda, então você não causa nem tanto transtorno, não é? Porque eu acho que é a comodidade de poder trabalhar com papel de parede, por você ter cortinas praticamente prontas. Inclusive, as possibilidades hoje em decoração são muito vastas. Nós conseguimos transformar a casa com poucos itens, sem quebradeira, sem muita mão de obra, porque o problema da gente, a gente sabe que é mão de obra, né? Você vai, não, quero fazer uma pintura na minha casa, aí vai arranjar um pintor, olha daqui que o pintor termine a pintura e tal. Então, foram surgindo soluções mais práticas e rápidas para que o cliente pudesse fazer uma diferenciação no seu ambiente sem muita sujeira, sem ter que, enfim, passar por muitos transtornos, sem ter que modificar a rotina da casa. O uso de papel parede é uma dessas opções, né? Não só para quem quer fazer essa modificação rápida, mas para quem está fazendo o projeto do seu espaço e quer algo diferente, quer algo variado, que chame a atenção. Claro que é preciso que sejam feitas as escolhas certas para que, no caso, o papel parede, ele ganhe destaque, não é? Então existem alguns pequenos cuidados, algumas pequenas regras que precisam ser levadas em consideração na hora da escolha do papel. Como, por exemplo? Bom, primeiro é importante observar o seguinte: o papel ele vai estar em uma superfície que a princípio chama muita atenção, que é a parede, né? As paredes elas compõem 60% do campo visual de um ambiente. Então 60% do campo visual é muita coisa. Aonde eu vou colocar esse papel? Primeiro eu tenho que observar o seguinte: a minha parede ela não pode ter nenhuma imperfeição, ela não pode ter nenhum tipo de infiltração, porque o papel realmente ele mancha. Então a parede ela precisa estar perfeita primeiro. Depois você vai olhar qual é o local de mais destaque, por exemplo, na minha sala. O local que merece mais um papel parede. Então geralmente quando eu estou entrando no ambiente eu vou observar aquele que está de frente ou aquele que está à esquerda, ou aquele ambiente que tem alguma referência, como um móvel ou alguma coisa que eu costumo trabalhar como o eixo do espaço. Parede que vai ficar encostado no sofá, eu quero dar um destaque, vou e ponho um papel parede. E com relação aos tons, é importante observar o que é que eu tenho no meu entorno. Qual é a cor de piso, qual é a cor das outras paredes, quais são as cores dos meus móveis, dos meus objetos decorativos, para que eu possa escolher a cor do papel. É muito mais interessante optar por papéis em tons mais neutros, né? Claro que quem gosta de um papel vermelho, de um papel azul, tem toda a liberdade de colocar. Pode também. Pode, claro. Mas para quem não tem aquela segurança de usar as cores no ambiente, né, pode vir com o uso de cores mais neutras do tipo bege. Eu gosto muito de indicar papéis, assim, cores mais neutras,
principalmente nos meus projetos, por conta justamente dessa facilidade de fazer uma harmonização com outros elementos, né? Porque entra um sofá, às vezes entra um objeto de cor, entra um arranjo, entra alguma coisa assim nesse sentido, e que é muito mais fácil a gente trabalhar essa harmonia. Então o papel, ele, na verdade, ele não é para entrar na sua sala gritando, ele é para entrar suavemente, como um leve destaque. Porque eu acho que também é o que você falou, gritando, não pode brigar com o ambiente, né? Às vezes a pessoa acha que quer chamar tanto atenção e não fica legal. Pois é, porque eu não diria um erro, mas uma coisa recorrente em ambientes que nós observamos que são visualmente mais carregados, é porque você quer o papel você escolhe bem chamativo, o tecido da poltrona você escolhe bem chamativo, aí você vai juntando todos aqueles itens e a casa fica aquela coisa carregada. Assim, carregada, chocante, que você chega e tem aquele impacto. Então, é preciso saber que, no caso do papel parede, é interessante que você escolha tons mais suaves, para que aquilo realmente ganhe um destaque. Tem papéis parede, por exemplo. Vamos mostrar alguns aqui, Zaranza? Olha, aqui nós temos opções de papéis que eles têm, em vez de cores, eles têm texturas. Sabe aquela textura de parede que o pessoal a tendência passada era fazer uma textura na casa? Aquilo ali hoje em dia praticamente não se utiliza mais. Você fazer uma textura para dentro de casa para dar um destaque. É preferível ser dado destaque com um papel texturizado. É muito mais interessante, porque isso tem a durabilidade de, 5, 10 anos, dependendo do estado de conservação que a pessoa mantém, né, a casa. A qualidade também, não é? Do produto. Isso é fundamental, porque também não adianta você querer economizar num item que vai estar lá e depois daqui a um ano você tem que trocar. Não adianta, né? Eu costumo utilizar muitos papéis importados. Não se trata por questão de custo, mas se trata pela questão da durabilidade, porque hoje ninguém faz um projeto de ambientação pensando em mudar os papéis parede ou as cortinas daqui a um ano. E o que é interessante, você está falando de importado, às vezes as pessoas em casa vão falar assim, nossa, mas vai demorar demais. Mas aqui na Aguilar tem a pronta entrega. Tem a pronta entrega e porventura os papéis que não têm pronta entrega, eles chegam com 20, 25 dias, eu acredito. Depois a Cristiana pode até confirmar essa informação, mas geralmente chegam em prazo hábil. Então é uma facilidade para quem está em obra. Existe essa possibilidade de repente de esperar, mas para quem quer uma transformação rápida também existem as opções para pronta entrega, que aí a transformação da casa se torna mais rápida ainda. Pessoal aí em casa está vendo algumas fotografias que a gente separou também. Agora uma pergunta que eu gostaria de fazer: papel de parede ou cortina, ou as duas coisas num ambiente? As duas, porque a cortina ela tem uma outra função. Qual é a função da cortina? Ela primeiro, ela tem uma função prática, né? É a privacidade, é conter a luminosidade natural. Você está assistindo televisão e aí fica aquele reflexo da janela na TV, obviamente a cortina ela entra para fazer esse papel, não é? Mas ao mesmo tempo, a cortina ela também serve para dar um caimento, uma leveza diferenciada no ambiente. Amenizada, né? E isso, às vezes a cortina ela dá a sensação que o ambiente ele é maior, porque ele alonga o ambiente, né? Dependendo da situação, a cortina ela pode dar continuidade ao tom de uma parede. Então, quer dizer, a cortina ele é um item complementar de extrema necessidade, que também não pode ser feito de qualquer maneira, né? Tem que ser pensado de forma que ele também se harmonize com o restante da composição. E aqui você separou alguns tecidos, não é? Algumas texturas para que a gente possa tá falando. E quanto mais leve eu acho melhor, né? Porque a cortina ela tem que ter essa coisa meio esvoaçante, meio... A tendência passada, antiga, né? Antigamente, quando você pensava em cortina, o que é que você imaginava? Uma cortina assim, bem pesada, com um tecido bem pesado, com aqueles chales, aquelas franjas, as braçadeiras muito pesadas. E hoje em dia, a cortina ela entra de forma muito leve no ambiente, né? Claro que todo mundo tem a opção de fazer a cortina do jeito que bem entende. Mas o que a gente percebe é que a cortina com um caimento muito mais leve, ela entra no espaço com muito mais harmonia, com muito mais facilidade de ser trabalhada dentro do contexto. Aí o que é que acontece? Às vezes a pessoa ela tem um monte de janela em casa e bota uma cortina de cada jeito, uma cortina de cada tecido. Não, é preciso que seja seguido um padrão, né? Todas as janelas, cortina ou não? Não necessariamente.
isso vai depender da área. Quando nós temos um ambiente todo integrado, às vezes eu tenho uma sala de jantar, e aqui eu tenho uma sala de estar, e ali mais próximo tem uma cozinha, eu tenho que ver exatamente as variações e os usos desses espaços. De qualquer forma, eles são totalmente integrados, então eu preciso ter as cortinas naqueles ambientes. À medida que o ambiente ele vai se tornando, digamos, mais funcional como uma cozinha, é preciso que sejam utilizados materiais mais práticos, que sejam de mais fácil manutenção, que sejam facilmente lavados, para que a cortina ela também não se torne um obstáculo. Mas é um item assim, essencial. Você fazer um ambiente e esquecer de colocar uma cortina numa janela, fica parecendo realmente que está faltando alguma coisa. E aí tem que ser harmonizado. Agora, uma outra pergunta que a gente chegamos à cozinha, né? Papel parede em cozinha pode? Na copa. Se você tiver uma cozinha que tem cozinha e copa, é possível. Se for uma cozinha gourmet, porque aqui é muito interessante observar, muitas residências aqui tem 2 cozinhas, né? Tem aquela cozinha para receber as visitas e tem aquela cozinha do dia a dia ali, da luta diária. Naquela cozinha mais organizada, aquela cozinha gourmet, é possível sim usar o papel, não é? Até porque o papel ele é lavável. Quando eu digo lavável, ele não é lavar para jogar um balde d'água, porque não tem papel que aguente, né? Você passar um paninho úmido, uma esponjinha, alguma coisa de leve, isso no caso dos papéis importados, né? Porque eles são vinilizados e eles têm aqui uma camada que suporta. Mas é possível sim utilizar na cozinha. Agora nós vamos buscar assim os papéis os mais práticos possíveis, com o mínimo de textura possível, que é para que não interfira, né? Porque na verdade a gente não pode usar o papel também como uma coisa que vá bloquear o uso prático da cozinha. Mas é possível sim. Sem dúvida. Maravilha. E como funciona o trabalho de vocês aqui, Zaranza? A gente vê que você é um design de interiores, não é? E aqui a gente tá na Aguilar, quer dizer, é um trabalho em conjunto? É uma Sim. assessoria em conjunto? É em conjunto, porque o que acontece? Muitas vezes acontece de um cliente estar desacompanhado e tal. Então, como nós temos essa parceria com a Aguilar, comumente nós damos consultoria a alguns clientes que venham a solicitar uma ajuda, uma opinião ou uma ideia, né? Muito embora que na própria Aguilar os profissionais já são muito bem capacitados para dar essa orientação. Eu costumo levar a Aguilar sempre aos meus clientes justamente por essa facilidade. Eu atendo muitos clientes de fora, né, em cidades a 70 quilômetros, 90, 160 quilômetros, e a Aguilar é a única empresa que se dispõe a ir comigo em outra cidade para atender o cliente. Então isso é uma facilidade que o cliente tem, porque imagina o cliente se deslocar de lá para cá, então a gente acaba tendo que ir para lá, né? Então isso facilita muito o nosso trabalho. E automaticamente esse tipo de visita, de serviço, eles desenvolvem também nas residências dos clientes aqui da região do Cariri. Então, são uma série de facilidades, né? Porque a parceria ela também tem que facilitar a vida do profissional. E aqui é o que eu busco, facilidade, não só para mim, principalmente para o cliente, né? Mas, acima de tudo, qualidade, porque, infelizmente, nós não temos condição, ou felizmente, de trabalhar com coisas que não têm qualidade, porque compromete o trabalho do cliente, compromete o nosso trabalho e, enfim, o que a gente busca fazer é trabalhar com a excelência em todos os itens. E aqui nós temos essas opções. Eu fico feliz com essa oportunidade da loja ter se instalado aqui, né? Por incentivo meu, eu busquei sempre estar incentivando Cristina, bota uma loja lá no Cariri e tudo, para que a gente possa desenvolver um trabalho cada vez melhor. Então, que bom, graças a Deus que aqui em Juazeiro a gente observa hoje essa facilidade de fornecedores, a qualidade. Eu sou muito feliz com os parceiros que eu tenho aqui. Muito bom, e a Aguilar é uma das grandes parceiras aí do Zaranza, e lembrando que aqui na Aguilar Ambientações você tem, além de papéis parede, não é? Cortinas, temos persianas, estofados, almofadas, colchas e ainda tapetes, Zaranza. Ainda bem porque
ainda tem muito assunto pra gente, não é, falar aqui no nosso quadro de ambientações todas as semanas, todas as quartas-feiras aqui. A gente quer agradecer demais sua presença. Eu sei que você é super corrida, ele está aqui já saindo para uma viagem, não é, para a região. E vamos deixar um telefone aqui do Zaranza, né, que é design de interiores, 9608-9669. Amigo, muito obrigado, sucesso, mas a gente vai querer você mais no nosso quadro, ok? Claro, será uma satisfação. Muito obrigado. Obrigado. Fique ligadinho, o programa multimídia diretamente da Aguilar Ambientações, cortinas, persianas, papéis de parede, estofados, almofadas, colchas sob medida, aqui na Avenida Castelo Branco 497, próximo ao Cariri Shopping, né? Cariri Garden Shopping, próximo também a Portobello. E aqui o telefone de contato 3085-3011-9746-5770. E vem pra cá, vem rapidinho, ainda dá tempo. Final de ano chegando, sua casa pode ficar bem melhor para você.